Pai, eu oro por essa pessoa que está ouvindo agora essa palavra. Que ela hoje seja fortalecida no processo de crescimento espiritual. Que ela compreenda que crescer em Ti é um caminho contínuo, que exige paciência, mas que sempre vale a pena. Dê a ela sabedoria para entender o que o Senhor está fazendo na vida dela. Dê a ela força para perseverar e fé para continuar confiando que o Senhor é fiel para completar a boa obra que começou. Que o Teu Espírito Santo conduza os pensamentos dela neste dia, que ela sinta a Tua presença de maneira real e que a Tua paz esteja sobre cada decisão, sobre cada passo que ela der. Ensina-a a confiar em Ti e a valorizar cada etapa dessa caminhada. Nós entregamos esse momento em Tuas mãos, esse momento tão precioso, Pai, e pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para um tempo de oração, de leitura bíblica e de reflexão. Eu te convido para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração, abra a sua mente, os seus ouvidos, para que juntos nós possamos refletir na palavra de Deus. E tenha disposição, disciplina e fé para ouvir, mas para também colocar em prática tudo aquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Eu quero pedir que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você está avisando ao YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E aí toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será avisado. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero que você saiba que desde já você pode contar com a minha oração. Faça parte dessa grande comunidade de fé que busca a presença do Senhor todos os dias. Se você se sente desanimado, cansado, fraco diante de todas as adversidades, de todos os problemas que você tem enfrentado, essa palavra é para você. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, do verso 29 ao verso 31, está escrito: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você saiba que esse problema que você está enfrentando, essa luta que você está travando, não é nada diante da grandiosidade do nosso Deus. Deus conhece a sua dor e Ele quer te dar a vitória. Por isso, hoje, através dessa palavra, Deus está te fortalecendo, porque Ele conhece o seu cansaço. O Senhor dos Exércitos está nesse momento renovando as suas forças e te capacitando para enfrentar as batalhas da vida. Deus também está abrindo os seus olhos para que você consiga ver no mundo espiritual tudo aquilo que tem impedido a sua comunhão com Deus, para que você possa fechar cada brecha que existe na sua vida, que muitas vezes tem dado legalidade ao inimigo. Se você recebe pela fé essa palavra, eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu tomo posse, em nome de Jesus. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu tomo posse em nome de Jesus.
E em seguida, coloque também o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Irmãos, as muitas batalhas que nós travamos no dia a dia exigem de nós força, disposição e dedicação. A nossa fé é testada todos os dias. Muitas pessoas falham e perdem a guerra porque começam a confiar na força dos seus próprios braços ou na força de outras pessoas. Mas a força que vem de Deus é maior do que qualquer uma dessas. Deus é quem fortalece os seus filhos. Deus quer ver você voando como águia, sendo vitorioso e vitoriosa através da força que Ele vai te conceder. A palavra do Senhor diz em Salmos 29, versículo 11, um salmo de Davi. Davi diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Eu mencionei apenas 2 passagens aqui, mas a palavra de Deus é repleta de mensagens, de versículos que estão relacionados ao fortalecimento de Deus, porque Ele sabia que muitas vezes a nossa vida pode se tornar um fardo pesado, que nós custamos a carregar. Por isso, Jesus nos oferece alívio e descanso. Em Mateus 28, verso 11, ele diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus pode aliviar o seu fardo. E uma coisa que nós precisamos entender é que a força que vem de Deus não é uma força do ódio, uma força que causa tragédia, uma força motivada pela vingança, pelo sentimento de que nós temos que provar alguma coisa para as pessoas. Ela não é uma força que fomenta a violência. Muito pelo contrário, a força que Deus nos dá é para garantir a nossa paz, para manter o nosso equilíbrio e a nossa serenidade diante dos desafios, diante das tempestades, no meio dos desertos que muitas vezes a vida pode nos proporcionar. Portanto, meu querido, minha querida, se hoje você está se sentindo fraco, se você acha que não aguenta mais enfrentar os problemas, as tribulações do mundo, peça ao Senhor a força que vem do alto. Clame a Deus por misericórdia, para que Ele sustente o seu braço, mas que também sustente o seu coração e o seu espírito. Em Salmos 73, versículo 26, o salmista declara o seguinte: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Não há quem seja mais forte do que o nosso Deus. Ainda que o nosso corpo venha a fraquejar, o Senhor sustenta o nosso coração, o nosso espírito. Ele consolida a nossa fé, porque assim nós poderemos vencer o mundo. Pela fé em Cristo Jesus, nós obtemos a salvação. Nós podemos vencer as tentações. Nós podemos permanecer inabaláveis diante dos nossos desafios. Que o Senhor te fortaleça, não somente hoje, mas todos os dias. Que essa fraqueza momentânea que você está sentindo se transforme numa força sobrenatural, num regozijo. Que a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Senhor dos Senhores habite o seu coração e que a sua vitória chegue no tempo de Deus, conforme a vontade dele. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós somos gratos a Ti nessa manhã, porque realmente estávamos nos sentindo desanimados, fracos, sem forças para começar o nosso dia, para continuar encarando
os nossos desafios. Mas o Senhor, por meio da Tua palavra, revigora as nossas forças. O Senhor restaura a nossa visão, a nossa mente. O Senhor nos dá novas estratégias. O Senhor coloca em nós uma força que vem do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. É como se nós pudéssemos ver as Tuas mãos estendidas sobre nós e a Tua mão direita nos tomando pelas mãos e nos levantando e nos ajudando a caminhar, a seguir novamente. Nós tomamos posse pela fé de cada uma das Tuas promessas contidas aqui na palavra. Entregamos ao Senhor a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família, os nossos dias, a nossa produtividade, Pai. Eu quero colocar diante de Ti a vida dessa pessoa aí que está me ouvindo nesse momento. Essa pessoa que foi alcançada por essa mensagem, que chegou até ela através de uma notificação aqui do YouTube, através de um vídeo do WhatsApp, ou através das rádios FM, das web rádios, ou de qualquer outro meio de comunicação. O que importa é que a Tua palavra nos alcança e nos transforma nesse dia. Que o Senhor possa contemplar cada pedido de oração que foi feito aqui e, segundo a Tua vontade, operar um milagre na vida dessa pessoa. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. O Senhor é contigo. Ele não te abandonou, não te desamparou. Ele tem contemplado a sua luta. E Ele mesmo tem providenciado o vigor, a restauração das suas forças, naqueles momentos em que você se sente sozinho, abandonado e desamparado. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, está escrito: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Muitas vezes nós sentimos um vazio dentro do nosso peito, uma inquietação que não pode ser preenchida com coisas materiais ou com conquistas pessoais. O ser humano busca desesperadamente sentido para a sua existência. E na tentativa de saciar essa fome e sede espirituais, muitas vezes recorre ao dinheiro, ao reconhecimento, ao amor humano, mas nada disso é suficiente para trazer a verdadeira satisfação. Jesus, nessa passagem que eu li, faz uma das declarações mais profundas sobre a sua identidade e missão. Ele se apresenta como o pão da vida, o único que pode realmente alimentar e saciar a nossa alma. Para a gente compreender plenamente essa afirmação de Cristo, nós precisamos entender o seu contexto. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Nós estamos começando mais uma semana e eu tenho fé que essa semana será uma bênção para a sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa quais sejam as circunstâncias que estejam te cercando, Deus tem poder para operar milagres. Ele é um Deus de amor e de misericórdia. O seu choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida,
Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido, escreva essa declaração de fé. Escreva assim: minha semana será abençoada. Se você realmente crê que Deus tem poder para operar de uma forma tremenda na sua vida, que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado, escreva isso aqui: minha semana será abençoada. Aproveite para dar o like no vídeo, o seu like é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. No capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus havia acabado de multiplicar os pães e peixes para uma grande multidão. Esse milagre foi um sinal poderoso e apontava para uma verdade espiritual ainda mais profunda. O povo estava focado no suprimento material, esperando que Jesus fosse apenas um provedor terreno. Eles queriam fazer dele um rei. Isso está em João capítulo 6, verso 15. Ou seja, alguém que resolvesse as suas necessidades imediatas. Só que Jesus os confronta e revela que o verdadeiro pão não é o que perece, mas é aquele que dá a vida eterna. Jesus compara a sua missão ao maná que Deus enviou aos israelitas no deserto. O maná era um alimento provisório, enquanto ele, Cristo, é o alimento eterno. A fome e a sede de que Jesus fala não são apenas necessidades físicas, mas elas expressam os anseios profundos do coração humano. Desde a queda do homem, registrada lá em Gênesis capítulo 3, a humanidade sofre com a separação de Deus. Nós perdemos a comunhão com o nosso Criador e por isso vivemos constantemente buscando por algo que nos complete. O profeta Isaías já havia falado sobre essa busca insaciável. Em Isaías capítulo 55, versículo 2, ele escreveu o seguinte: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Ouçam-me atentamente e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Irmãos, somente Jesus pode nos oferecer esse alimento verdadeiro para a alma. Somente Ele pode restaurar a nossa comunhão com Deus e nos dar uma vida plena. Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e uma vida abundante. Existe um perigo em buscar saciedade nas coisas erradas. Muitas pessoas têm colocado a sua confiança no dinheiro, achando que ele pode garantir segurança e felicidade. Só que o apóstolo Paulo nos adverte o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Outras pessoas buscam a plenitude através dos seus relacionamentos. Casamento, filhos e amizades são presentes de Deus, são dádivas de Deus, mas elas não podem ocupar o lugar dele dentro dos nossos corações. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Quando nós colocamos qualquer coisa no centro da nossa vida, além de Deus, nós criamos um ídolo e nos afastamos da verdadeira fonte da vida. A solução é viver em Cristo. Ou seja, a resposta para essa fome espiritual é ir até Jesus
e crer nele. Por isso que ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Crer em Jesus não significa apenas reconhecer que ele existe, mas entregar a nossa vida a ele, depender dele diariamente, confiar em sua graça e viver segundo a sua palavra. Isso nos dá força para enfrentar as adversidades, os desafios da nossa semana, as coisas que estão nos atormentando, com esperança e com paz. Agostinho de Hipona escreveu o seguinte: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em ti. Somente em Jesus nós vamos encontrar descanso, paz, tranquilidade e equilíbrio para a nossa alma. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A sua semana será uma bênção, mas você precisa aprender a descansar no Senhor. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso eu quero reforçar para que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se ele te lembrar de alguma situação que tem te incomodado, escreva aqui. Se você não quiser escrever tudo, escreva somente a área da sua vida que precisa do toque de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado porque Tu és o nosso pão da vida. Obrigado porque o Senhor nos enviou Jesus para nos alimentar espiritualmente e saciar a fome e a sede da nossa alma. Quantas vezes, Pai, buscamos conforto e sentido em coisas passageiras, nos esquecendo de que só em Ti poderemos encontrar uma vida abundante. Nós queremos Te pedir perdão, porque muitas vezes tentamos preencher o nosso vazio com riquezas, com fama, com relacionamentos, com conquistas humanas. Queremos colocar Cristo como centro da nossa vida hoje. Reconhecemos que apenas Ele pode nos dar a verdadeira satisfação. Fortalece, meu Deus, aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão abatidos e sobrecarregados, que eles encontrem em Ti descanso para suas almas. Derrama do Teu amor sobre cada vida, sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Conceda a ela paz, alegria e esperança. Eu quero orar, meu Deus, por todos aqueles que estão passando por momentos de aflição. Que o Senhor traga esperança a essa vida. Que o Senhor visite aqueles que estão enfermos, trazendo cura e restauração. Cremos que Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso te pedimos, coloque a Tua mão poderosa sobre essa pessoa que está no leito do hospital, sobre todas as pessoas que receberam diagnósticos desfavoráveis, diagnósticos difíceis, e sobre aqueles, ó Deus, que estão sofrendo em silêncio. Eu quero orar também, meu Deus, pelas pessoas que estão enfrentando crises financeiras. Tu és Jeová Jirê, o nosso Deus provedor. Abre as portas de emprego, traz recursos inesperados, surpreende os Teus filhos e nos ensine a administrar bem aquilo que o Senhor tem nos confiado. Nós confiamos na Tua provisão e cremos que nada irá nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor. Pai amado e querido, eu quero colocar diante do Senhor cada família representada aqui nos comentários. Eu clamo pelos lares que estão sendo destruídos. Que o Senhor restaure casamentos,
fortaleça os relacionamentos e derrama sobre cada família o amor que vem de Ti. Dê sabedoria, meu Deus, a esse pai e a essa mãe, para que eles possam criar seus filhos nos Teus caminhos. Que o inimigo não tenha poder sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas finanças, mas que Cristo seja o alicerce dos nossos lares. Nós declaramos que a nossa família está firmada na rocha. Senhor meu Deus, toca nos corações daqueles que ainda não Te conhecem, que eles sintam o chamado irresistível da Tua graça e entreguem suas vidas a Ti. Usa, meu Deus, cada pessoa que ouvir essa mensagem como um instrumento da Tua graça, um canal de bênção que leve o Teu Evangelho a muitas vidas. Eu quero pedir que essa oração suba como um incenso suave diante de Ti. Nós confiamos que Tu és fiel para ouvir e responder, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E é por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Somente Jesus pode saciar a sua fome e a sua sede espiritual. A sua semana será surpreendente. Receba essa palavra pela fé. E se essa mensagem abençoou o seu dia, compartilhe ela com alguém. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus, nós nos aproximamos de Ti nesse momento, com humildade e com gratidão, reconhecendo que Tu és a fonte de toda a alegria verdadeira e de toda a paz. Obrigado, ó Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença, de ouvir a Tua palavra e de sermos transformados pelo Teu Espírito Santo. Nós Te agradecemos, Pai, por esse momento precioso em que nós podemos nos voltar completamente a Ti, deixando de lado as nossas preocupações, nossos medos, todos os nossos anseios, que muitas vezes tentam roubar a nossa paz. Que o nosso coração se abra para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. Que o Senhor nos ensine a viver a alegria genuína, a alegria que vem de Ti e que não depende das circunstâncias externas. Ajuda-nos a enxergar, ó Pai, que a verdadeira felicidade não está em acumular bens materiais, em status, em conquistas passageiras, mas está em um relacionamento profundo e verdadeiro contigo. Permita-nos buscar a Tua face e encontrar em Ti contentamento, sabendo que o Senhor é tudo que nós precisamos. Que o Senhor tire de nós todo sentimento de inveja, de comparação, de inferioridade, que muitas vezes tomam conta do nosso coração quando começamos a nos comparar com as pessoas. Ajuda-nos a lembrar que somos amados, que fomos feitos por Ti de maneira única e especial e que o Senhor tem um propósito específico para cada um de nós. Somos gratos pelo que temos e por quem somos em Ti. E declaramos que a nossa alegria não depende das circunstâncias, mas está relacionada àquilo que o Senhor é para nós. Queremos aprender contigo, aprender a servir
e a amar sem interesse, assim como Jesus fez conosco. Que o nosso coração seja como o coração dele, um coração que se compadecia dos aflitos, que estendia a mão aos necessitados e que sempre tinha uma palavra de vida para aqueles que andavam com ele. Que o Senhor nos dê um coração generoso, disposto a compartilhar, a consolar e a ajudar aqueles que precisam. Que possamos ser luz onde estivermos, que possamos levar esperança para aqueles que estão desesperados, alegria para aqueles que se encontram tristes. Toca, Senhor, aquelas pessoas que estão desanimadas agora, frustradas, decepcionadas, sem esperança. Mostre a eles que a alegria que vem de ti é duradoura. É uma alegria que supera qualquer tribulação. Ensina-nos a viver essa alegria, a encontrar satisfação em ti e a confiar que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. E que em tudo o que fizermos, possamos refletir o teu amor e a tua bondade para aqueles que estão ao nosso redor. Que essa palavra que será liberada aqui hoje seja como uma semente em nossas vidas. Que ela dê frutos. Que nós possamos entender e receber no nosso espírito o princípio de que a verdadeira felicidade está em ti e em amar o próximo como o Senhor nos ensinou que deveríamos fazer. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estar com você aqui hoje, mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, seu trabalho. Onde você estiver, que a luz de Cristo resplandeça em você e através de você. Hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração e eu quero pedir que você ouça essa mensagem até o final. O Espírito Santo vai falar contigo. Amém? Antes de tudo, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. É através dele que nós conseguimos chegar a milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, conheça os nossos outros vídeos, conheça as nossas séries. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, produzindo vídeos diariamente. Então conheça os nossos outros vídeos. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Amém? No final da mensagem, eu vou fazer uma oração novamente pela sua vida. Por isso, escreva aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé aqui nos comentários: a alegria do Senhor é a minha força. Escreva isso com convicção. A alegria do Senhor é a minha força. Aí depois você pode colocar o seu pedido de oração. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias e quer expressar a sua gratidão pelo nosso ministério, faça isso se tornando membro do canal. Ou você pode também nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. A palavra que eu quero liberar sobre a sua vida hoje está em Salmos 41, versículo 1. Diz assim: feliz é aquele que se importa com quem padece. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade, preservará a sua vida e o abençoará. Essa felicidade que a Bíblia menciona aqui não está baseada em resultados, mas em um coração que cuida do próximo. Olha que interessante. Quando nós deixamos de viver
apenas para nós mesmos e nos voltamos ao próximo, nós vamos encontrar um propósito maior. A verdadeira alegria surge quando entendemos que somos chamados a ser uma extensão de Deus na vida das pessoas. Esse é um tipo de felicidade que não se desfaz, porque é uma felicidade sustentada pelo amor do próprio Deus. A gente vive em um mundo que mede o sucesso das pessoas por aquilo que ela possui, não é verdade? Nós somos constantemente bombardeados por ideias que tentam nos fazer acreditar que felicidade é ter uma conta bancária com muito dinheiro, é ter o carro do ano, é ter a casa dos sonhos. Só que a Bíblia nos ensina outra verdade. A felicidade é estar com Cristo. Quando Jesus está conosco, nós temos o essencial. Todo o resto se torna secundário. A presença de Deus nos enriquece de uma forma que nenhum bem material pode fazer, porque ela supre a nossa alma. E quando Deus ou Jesus, que são a mesma pessoa, quando eles estão conosco, nós temos segurança, temos paz e encontramos o verdadeiro sentido da vida. Essa visão vai no sentido contrário daquilo que o mundo prega. Por isso que muitas vezes nós nos sentimos incompreendidos quando decidimos buscar essa alegria que vem de Deus. Mas a palavra do Senhor nos garante que aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados, pois Ele cuida dos seus. Ele vê cada passo que nós damos, Ele conhece cada desafio que enfrentamos. E por isso nós podemos confiar que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém, eu recebo. Diga eu creio. Tome posse disso pela fé. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para a vida dos outros e nos sentimos menores? Porque nós estamos cercados por padrões de felicidade que muitas vezes não têm nenhum fundamento. Em contrapartida, a palavra de Deus ensina que a verdadeira felicidade está em encontrar sabedoria, em se deleitar no Senhor, em reconhecer a sua correção como um sinal de amor. Deus nos corrige porque nos ama e o amor dele nos transforma. Se nós confiarmos nele e deixarmos que ele molde o nosso caráter, nós vamos ver o quanto essa transformação vai nos trazer paz e plenitude. Cada correção de Deus é uma chance de nos aproximarmos mais do propósito dele. Amém? Deus está nos preparando para algo maior. Algo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas que ele já planejou para nós. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero colocar a sua vida, os seus pedidos de oração, a sua família, o seu trabalho, tudo aqui diante do Senhor e pedir a Ele que cumpra a vontade dEle na sua vida. Amém? Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse isso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não a nossa vontade. Seja feita a vontade de Deus na sua vida. Essa expressão parece ser simples, de dizer. Seja feita a tua vontade. Só que ela é bem complexa. Porque muitas vezes a vontade de Deus vai estar contra aquilo que nós achamos que seria o correto. Mas é a vontade do Pai. Então seja feita a vontade dele na nossa vida. Amém?
Vamos falar com Deus nesse momento? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se tem uma situação específica que tem tirado a sua paz, o seu sono, que tem te provocado depressão, ansiedade, tristeza, coloque ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não quero expor a minha vida. Ok, e eu respeito isso. Escreva somente a área da sua vida que precisa do toque do Senhor. Escreva somente assim, uma palavra, você pode resumir isso. Família, finanças, vida sentimental, vida emocional, ministério. Escreva com uma palavra, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo traduz a nossa oração a Deus. Muitas vezes a gente não sabe o que dizer diante do Senhor em um momento de oração e a gente começa a chorar. As lágrimas que expressam a nossa dor, a nossa angústia, essas lágrimas são recebidas por Deus como uma oração sincera. Tenha certeza disso. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por nos trazer até aqui, por nos permitir receber essa palavra tão necessária para as nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes temos buscado alegria nas coisas deste mundo e por isso nós queremos te pedir perdão. Nos perdoe por depositar a nossa confiança e condicionar a nossa alegria às conquistas, aos bens, ao status, e nos esquecemos que a verdadeira alegria só é completa na tua presença. Purifica o nosso coração, lava a nossa mente e nos perdoa, em nome de Jesus. Eu quero orar por esse irmão e essa irmã que estão enfrentando um momento de dor, de tristeza, de luto, de perda. Pessoas que enfrentam dias de angústia e que talvez agora se sintam perdidos e sem alegria. Eu peço que o Senhor os conforte. Renova neles essa alegria que vem de ti. Que mesmo em meio às adversidades, eles possam enxergar a tua bondade e saber que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas, ó Pai, que estão carregando fardos pesados demais, por causa de famílias que têm sido destruídas, por causa de alguém da família que está lutando contra os vícios, contra as drogas, por causa de uma enfermidade que chegou até essa casa, seja na vida dele ou dela, ou na vida de alguém que ela ama. Que o Senhor console esse coração, restaura essas famílias, liberta essa pessoa desse vício, sara essa enfermidade. Eu quero colocar diante do Senhor todos aqueles que lutam pela conversão dos seus filhos. Tua palavra diz em Atos 16, verso 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que essa promessa se cumpra na vida dele e na vida dela. Que a tua luz toque nesse coração endurecido e que o Senhor derrame a tua salvação sobre esse lar. Cremos que tu és o Deus que cura. Por isso depositamos toda a nossa esperança e toda a nossa confiança em ti. Visita essa pessoa que está enferma, meu Deus. Dê a ela o refrigério, que esse tratamento surta efeito,
que esse remédio seja eficaz. Que ela encontre, ó Deus, todos os recursos da medicina e da ciência ao seu dispor. E que essa cura seja real, para a glória do teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, receba a verdadeira alegria na sua vida. Aquela alegria que vem de Deus. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas e para todas as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de estarmos aqui buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua cuidando de nós, nos sustentando e nos guiando. Pai, eu quero orar nesse momento por essa pessoa que está me ouvindo, que se sente cansada, que tem enfrentado dias difíceis e momentos de incerteza. O medo e a preocupação tentam sufocá-la. Mas eu peço que a Tua paz preencha esse coração agora. Sabemos que o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos segura quando nós achamos que vamos cair. Se as águas das dificuldades parecem altas demais, o Senhor não permite que nós afundemos. Se o fogo das provações tem nos cercado, o Senhor nos protege. Então eu te peço, Pai, fortalece essa pessoa que está ouvindo essa oração. Se ela está sem forças, que seja renovada. Se ela está aflita, que o Senhor dê a ela consolo. Se ela está desanimada, que o Senhor a erga. Nós cremos que o Senhor nunca nos abandona. E mesmo quando tudo parece difícil, sabemos que a Tua presença nos sustenta. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, porque confiamos em Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A palavra de Deus para você hoje é: não tenha medo. Não temas, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu não sei quais têm sido as suas lutas, mas eu quero que você ouça essa palavra até o fim. Deus está ao seu lado, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje você vai entender que não precisa ter medo, porque há um Deus que se importa contigo, há um Deus que cuida de você. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. Algumas pessoas reclamam que eu falo isso no meio da oração, no meio da mensagem, mas se eu deixar isso para o final, as pessoas não ouvem. E esse recado aqui é muito importante para a manutenção desse trabalho. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para pelo menos 5 a 10 pessoas. São avisadas, são informadas a respeito desse conteúdo. Então dê o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar esse ministério, se você acha
importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui diariamente nas redes sociais, seja membro do canal. Ou você tem a opção também de nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final da mensagem eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: minha esperança está em Deus. Você está desesperado, angustiado, abatido? Escreva isso aqui pela fé. Minha esperança está em Deus. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2, está escrito: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando eu atravessar águas profundas, quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo fogo, as chamas não o queimarão. Irmãos, essa promessa foi dada a Israel em um momento muito difícil. O povo estava em exílio, longe da sua terra, carregando o peso das suas falhas e sentindo na pele as consequências dos seus erros. Eles se perguntavam se Deus ainda estava com eles, se ainda os enxergava, se ainda havia esperança. E então, através do profeta Isaías, Deus fala com autoridade e com amor: não tenha medo, pois eu o salvarei. O Senhor estava reafirmando a sua aliança, lembrando ao seu povo que ele não os havia esquecido, que ele era o Criador deles e que, apesar das circunstâncias, eles ainda eram propriedade dele. E hoje, meu querido, minha querida, essa promessa continua viva. Deus mantém suas palavras. Ele não muda. E aquilo que ele disse a Israel serve para nós também. Essa palavra nos alcança hoje. Se ele é o mesmo Deus, ele continua sendo um Deus de redenção, de cuidado e de restauração. Hoje, o Senhor está dizendo a você: eu o chamei pelo nome e você é meu. Isso significa que Deus te conhece. Ele vê cada detalhe da sua vida, cada luta que você enfrenta, cada lágrima que você derrama. Você não é um número, você não está esquecido, abandonado, não está sozinho. Deus te conhece pelo nome, Ele sabe o seu nome. Ele te escolheu, te formou e nenhuma situação pode mudar isso. E se Ele diz que você pertence a Ele, então nada pode te arrancar das mãos de Deus. É claro que vão existir momentos em que nós seremos tomados pela dúvida. Momentos em que achamos que algo era uma promessa de Deus para a nossa vida, quando na verdade era apenas um desejo nosso. E isso pode nos frustrar, pode nos fazer questionar se Deus realmente está cuidando de nós. Mas viver as promessas de Deus não significa apenas experimentar o sobrenatural todos os dias. Não significa ver milagres a todo instante ou ter todas as respostas imediatamente. Viver as promessas de Deus também é aprender a viver em paz, a sentir a presença dele nos momentos mais simples.
é olhar para um dia comum e, mesmo sem nada extraordinário acontecendo, saber que Deus está ali. Não apenas nos livrando das águas profundas ou do fogo das provações, mas também nos sustentando no silêncio, nos dias normais, nos momentos em que um olhar desatento não perceberia a sua presença. E essa consciência, essa convicção nos transforma. Quando entendemos que Deus não se limita às grandes manifestações, mas que Ele também habita na nossa rotina, na respiração tranquila, no coração que se aquieta, percebemos que nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus é constante, é fiel, e Ele não nos abandona quando as coisas parecem pequenas demais para um milagre. Ele nos sustenta, nos carrega, nos fortalece e nos faz lembrar que, mesmo quando não vemos, Ele está cuidando de tudo. E é por isso que Deus nos diz hoje: não tenha medo. Ele não diz isso porque nunca enfrentaremos dificuldades, mas porque quando enfrentarmos, Ele estará conosco. Perceba que a passagem que foi lida não promete que nós não vamos passar pelas águas profundas, mas garante que essas águas não vão nos afogar. Não promete que nós nunca enfrentaremos o fogo das provações, mas nos assegura que as chamas não vão nos destruir. Isso significa que haverá momentos difíceis, sim. Haverá desafios que vão testar a nossa fé, situações que vão parecer grandes demais para a gente suportar. Mas a diferença entre quem crê e quem não crê não é a ausência de lutas, e sim a certeza de que nós não estamos sozinhos quando elas acontecem. Deus não é um espectador distante da nossa dor. Ele caminha ao nosso lado. Ele nos segura quando tropeçamos. Ele nos dá forças quando achamos que não vamos conseguir continuar. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Talvez a sua batalha esteja sendo longa, cansativa, e você já tenha se perguntado se Deus ainda está olhando para você. E eu quero que você saiba, Ele está sim. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o peso que você tem carregado. E Ele já preparou a sua saída. Você não precisa temer, porque Deus já está à sua frente. Ele já viu o final da sua história e Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Só que confiar em Deus não significa apenas esperar a solução chegar. Significa descansar no meio da espera. Significa se lembrar todos os dias que a sua vida está nas mãos daquele que nunca falha. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele começou, Ele vai terminar. E enquanto isso, Ele continua ao seu lado, te fortalecendo, te sustentando e te lembrando, você é meu, você é minha. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba isso com fé, com convicção. E declare aqui nos comentários, minha esperança está em Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, como eu sempre digo, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tem orado por alguém da sua família, alguém que está passando por um momento difícil, escreva o nome dessa pessoa aqui, pela fé. Se tem alguma circunstância que tem tirado a sua paz ou o seu sono, coloque ela aqui nos comentários. Vamos fazer uma grande corrente de oração aqui. Vamos orar uns pelos outros. Eu leio os comentários aqui
E eu sei que tem pessoas que leem também. Então, quando você coloca aqui um pedido de oração, muitas pessoas estarão orando por você. Amém? Então coloque aqui pela fé qual área da sua vida precisa do milagre de Deus. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa palavra que alcançou os nossos corações hoje. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos aproximarmos de Ti, de ouvir a Tua voz e de encontrar segurança em Tuas promessas. Obrigado porque mesmo quando não vemos, o Senhor está presente. Obrigado porque a Tua fidelidade não depende das nossas emoções, das nossas dúvidas ou das circunstâncias que nos cercam. O Senhor é um Deus constante. O Senhor é Deus nos dias bons e nos dias maus. O Senhor nos chama pelo nome e nos lembra que pertencemos a Ti. Mas, Pai, nós também reconhecemos que muitas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a nossa fé. Quantas vezes nos desesperamos quando não entendemos o Teu agir? Quantas vezes, Pai, olhamos para os problemas e nos esquecemos de que o Senhor é maior do que qualquer adversidade. Nos perdoe pela nossa ansiedade, nos perdoe quando tentamos resolver tudo sozinhos e nos esquecemos de entregar o controle em Tuas mãos. Nos perdoe quando insistimos em carregar um fardo que não fomos feitos para carregar. Perdoa a nossa pressa, a nossa falta de paciência para esperar o Teu tempo. Nos perdoa quando queremos respostas imediatas e não conseguimos descansar, na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Eu quero orar agora, meu Deus, por essa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada nesse dia por essa palavra e está agora ouvindo essa oração. Talvez ela tenha chegado aqui cansada, sobrecarregada, sentindo como se estivesse se afogando nos problemas. Talvez ela esteja no meio de um incêndio de preocupações, sem conseguir enxergar saída. Mas o Senhor prometeu que as águas não nos afogariam, que o fogo não nos queimaria. Então, Senhor, lembra essa pessoa agora de que o Senhor está ao lado dela. Eu oro por aqueles que enfrentam lutas na família. Quantos lares estão divididos? Quantos relacionamentos destruídos? Quanta dor sendo carregada? Traga restauração, Pai. Onde houver brigas, estabelece a paz. Onde houver distanciamento, falta de diálogo, traz reconciliação. Se tem alguém que está orando pela salvação de um filho, de um marido, da esposa, de um irmão, eu peço, alcança esse coração. Eu oro também por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. O Senhor sabe das necessidades dessa pessoa. O Senhor sabe das contas que precisam ser pagas, do medo de não conseguir prover o sustento. Reconhecemos que Tu és o nosso provedor, a nossa fonte inesgotável. Abre as portas, Pai. Envia os Teus recursos. Traz novas oportunidades. Dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Se tem alguém que está ouvindo essa oração, que está enfrentando uma enfermidade, toca nessa vida agora, Pai. O Senhor tem poder para curar, para restaurar aquilo que a medicina já disse que não tem mais jeito. Mas acima de tudo, que essa pessoa receba a paz de Cristo no seu coração. Que independentemente da cura, ela se sinta amada e segura em Ti. Nos ensina a confiar. Nos ensina a ver o Senhor em cada detalhe do nosso dia, a perceber a Tua presença
não apenas nos milagres, mas também na nossa rotina, no silêncio, nos momentos simples, que possamos viver as tuas promessas. Não apenas esperando grandes manifestações, mas reconhecendo que viver em paz também é uma dádiva, um presente teu. Tira o medo do nosso coração, nos lembra todos os dias que somos teus, que pertencemos a ti e que nada pode nos separar do teu amor. Que essa certeza nos sustente hoje e para sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quão difícil esteja sendo a sua caminhada, Deus está contigo. Deus é contigo. Ele sabe tudo o que você precisa e no tempo certo Ele vai agir. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece cada detalhe da vida dela, cada luta que ela tem enfrentado, cada pensamento que pesa no seu coração. Eu sei que às vezes ela se sente cansada, sem respostas, tentando entender os caminhos que a vida tomou. Mas eu te peço, Pai, que nesse instante ela sinta a tua presença, que ela saiba que não está sozinha e que o Senhor tem um plano para tudo que acontece conosco. Se há dor, traga alívio. Se há incerteza, traga clareza. Se houver desânimo, renova a esperança. Fortalece a fé dela, para que mesmo em meio às dificuldades, ela não perca de vista quem tu és. Pois eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa, pois nada é impossível para ti. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu oro para que esse seja um tempo de renovação, de esperança, de fortalecimento para a sua fé. Amém? Eu peço que você dê o like nesse vídeo, porque através desse simples gesto nós conseguimos alcançar todos os dias milhares de pessoas com a palavra de Deus. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro está tendo acesso antecipado a esse vídeo. Você recebe o vídeo antes de todas as pessoas. Depois o vídeo fica disponível para todos, mas quem é membro recebe os vídeos antecipadamente aqui pelo YouTube. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, e se eu te disser que o seu sofrimento não é o fim da sua história? Que Deus não te abandonou, mesmo que Ele esteja em silêncio? Que mesmo quando você não entende
Ele continua no controle. A gente tem essa mania de achar que a dor significa ausência de Deus, mas não significa. Deus nunca prometeu que aqueles que o seguem seriam blindados de todo sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia está cheia de relatos de pessoas fiéis e que mesmo na sua fidelidade passaram por provações. Pessoas que foram testadas, machucadas, injustiçadas. Mas nenhuma delas foi esquecida. Nenhuma dessas pessoas ficou sem resposta. Eu quero ler com você um texto que está em Jó 42. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Presta atenção. Se você está passando por um momento difícil e quer que eu ore por você no final desse vídeo, escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque no final eu vou orar por você. Não importa o que você esteja enfrentando, escreva aqui o seu pedido de oração. Irmãos, essa frase, essa expressão foi dita por Jó depois que ele passou por um sofrimento extremo. Jó enfrentou calamidades na sua vida, em todas as áreas, calamidades que vieram de repente, catástrofes, e fizeram com que ele perdesse os filhos, os bens, a saúde. Eu poderia dizer que ele até entrou em crise com a sua esposa, que disse para ele: amaldiçoe o seu Deus e morra. Quando a dor chega sem nos avisar, quando a vida parece desmoronar diante dos nossos olhos, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: por quê? Por que, Senhor? Por que Deus permite que pessoas boas sofram? Por que aqueles que se dedicam a Ele enfrentam tempestades? Você já se fez essa pergunta? Se você já se questionou em relação a isso, saiba que você não está sozinho. Jó também fez a mesma pergunta. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal, é o que diz a palavra. Mas que de um dia para o outro perdeu tudo. Como eu disse, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde. Tudo foi arrancado dele. E no meio do sofrimento, ele não teve respostas imediatas, apenas o silêncio. E talvez seja assim que você se sente agora, esperando respostas, buscando um sentido para tudo aquilo que está acontecendo com você, tudo aquilo que te provoca dor, tristeza, frustração, decepção, tentando entender o que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. Jó perdeu tudo sem aviso. Um dia ele era um homem próspero e feliz. No outro, ele estava no chão, cercado de cinzas, tentando entender por que a vida havia desmoronado daquela forma tão brutal. Nenhuma explicação, nenhuma saída visível, apenas perguntas sem respostas. E para piorar, os poucos amigos que vieram consolá-lo não souberam fazer isso. Seus amigos o julgaram. Sua esposa falou para ele desistir. Ou seja, Jó se encontrou sozinho. Ele se viu sozinho, sem ninguém que realmente entendesse a sua dor. E talvez você já tenha passado por algo semelhante. Ou talvez você esteja passando por algo assim. Talvez você já tenha sentido
o peso de enfrentar uma tempestade sem o apoio de ninguém. Talvez já tenha ouvido palavras que, ao invés de ajudar, te machucaram ainda mais. Mas Deus nunca perdeu Jó de vista. Amém? Entenda isso. Deus nunca perdeu Jó de vista. E Ele também não perdeu você. Agora, a pergunta é: como permanecer firme quando tudo ao redor nos empurra para desistir? Como não perder a fé no meio de uma crise, no meio da dor? Eu quero ler novamente Jó 42, verso 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse versículo, ele é uma das chaves para você compreender o livro de Jó. Tudo o que estava acontecendo com ele fazia parte do plano de Deus. Satanás havia questionado Deus sobre a fé de Jó, dizendo: é muito fácil ter fé quando se tem tudo. Deus então permitiu que o diabo tirasse tudo dele, menos a vida, para que Jó fosse testado. Presta atenção. Se você está passando por um momento difícil e que você não está entendendo, saiba que Deus tem um propósito no seu sofrimento. Deus tem um propósito em tudo o que está acontecendo na sua vida. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui nos comentários pela fé. Deus tem um propósito. Escreva isso com convicção. Deus tem um propósito. O sofrimento não foi o fim da história de Jó. Depois que ele enfrentou tudo isso, Deus restaurou a sua vida e lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Mas a maior lição não está no que Jó recebeu, e sim no que ele aprendeu. Jó descobriu que Deus não precisa explicar tudo para continuar sendo Deus. Ele percebeu que sua fé não dependia de respostas, mas de confiança. A dor pode nos ensinar mais do que os dias tranquilos. Tem lições que nós só aprendemos no sofrimento. As provas fortalecem a sua fé. O deserto nos aproxima de Deus, nos ensina a sermos dependentes dele. Mas o sofrimento não dura para sempre. Amém? O seu sofrimento não é para sempre. A presença de Deus na sua vida é para sempre. Mas o seu sofrimento, as suas tribulações, não são para sempre. Portanto, se você está enfrentando um momento difícil, saiba que Deus não se esqueceu de você. O silêncio de Deus não significa abandono. Ele ainda está no controle e nada foge do seu plano. Jó declarou que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que Deus escreveu para você continua de pé. Amém? Aquilo que o Senhor prometeu irá se cumprir na sua vida. Não importa o quão turbulento esteja sendo esse tempo na sua vida, esse tempo de dor, esse tempo de luto, esse momento de perda, de desânimo, de fraqueza espiritual, Deus continua no controle da sua vida. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o motivo da sua dor, da sua tristeza,
do seu pranto tem sido uma pessoa específica, escreva o nome dessa pessoa aqui. Não precisa escrever de que se trata. Escreva o nome dela, o nome dele. E eu vou orar pelos pedidos que forem escritos aqui. Se você tem passado por lutas em alguma área específica da sua vida, declare aqui nos comentários. Saúde, finanças, família, vida sentimental, vida espiritual, vida ministerial. Talvez você está enfrentando lutas aí na sua igreja, no seu ministério. Escreva aqui nos comentários pela fé. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, obrigado porque hoje a Tua palavra nos ensina que nenhum dos Teus planos será frustrado, que todos eles irão se realizar. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, podemos confiar que o Senhor continua no controle. Obrigado, Pai, porque cada dor, cada dificuldade, cada momento de silêncio não significa abandono, mas faz parte de algo muito maior do que nós podemos entender ou do que nós podemos enxergar. Nos perdoe por todas as vezes que fraquejamos na fé, por todas as vezes que nos desesperamos e achamos que o Senhor nos esqueceu. Perdoa quando duvidamos do Teu cuidado e permitimos que a angústia tome o lugar da confiança. Nos perdoa, Pai, quando em meio à dor pensamos em desistir, ao invés de permanecer firmes. Perdoa os nossos pecados, os erros que cometemos todos os dias, os pensamentos, palavras e atitudes que não Te agradam. Nos lava, nos purifica e nos transforma. Nos ensina a andar nos Teus caminhos e a viver de acordo com a Tua vontade. Hoje eu quero orar especialmente por aqueles que estão enfrentando dias difíceis. Pessoas que perderam algo ou alguém. Pessoas que estão lutando contra uma dor que ninguém vê. Pessoas que se sentem sozinhas, sem apoio, sem direção, cercadas apenas pelo silêncio. Espírito Santo de Deus, visita esse coração ferido agora. Traz consolo onde há sofrimento. Dê esperança onde há desespero. Renova as forças dessa pessoa, dessa irmã, desse irmão que não suportam mais passar por isso. Eu oro por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, por aqueles que têm batalhado sem ver o resultado. Eu oro por aqueles que lutam contra as enfermidades, por essa pessoa que recebeu um diagnóstico desfavorável, que trouxe medo e incerteza no coração dela. Eu oro por essa família, Pai, que está em crise, por lares que foram abalados, pelos relacionamentos que parecem sem solução. Eu oro por aqueles que estão quase desistindo, pessoas que não enxergam saída. Contempla, meu Pai, cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome mencionado, cada situação colocada aqui, cada clamor e cada súplica. O Senhor conhece cada história, cada detalhe da nossa vida, das nossas vidas. Eu coloco cada um que está me ouvindo em Tuas mãos e peço que o Teu agir se manifeste na vida dessa pessoa. Que as portas se abram, que as enfermidades sejam curadas, que corações sejam transformados. Que a Tua paz, que vai além do nosso entendimento, transforme a nossa vida por dentro. Eu oro, ó Deus, confiando que o Senhor está ouvindo, que mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando,
que cada lágrima não será em vão e que no tempo certo nós veremos a tua resposta e glorificaremos o teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque oro no nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Não importa as tempestades que você tem atravessado, o deserto que você tem passado na sua vida. Deus está cuidando de você. Deus contempla a sua dor e o seu sofrimento. E no tempo certo, Ele trará as respostas. E enquanto as respostas ou a providência não vem, Deus te fortalece para que você não morra. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Se você quiser levar as mensagens Minuto com Deus no formato de texto no seu celular, você pode adquirir o e-book Minuto com Deus, para você ler a mensagem onde você estiver. Você pode baixar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, e onde você estiver, você pode ler a palavra. Eu sei que tem pessoas que gostam do formato em texto, para estudar melhor, até mesmo para ministrar aí na sua célula, no seu grupo familiar, no seu grupo de estudo. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para você adquirir o nosso livro online, o nosso e-book. Custa menos de R$10. Está acessível a todos. Você vai receber aí assim que você adquirir. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.